Muito bem, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta com mais um vídeo nesse canal EBTalk, o canal onde a teologia é a nossa praia. Galera, a gente está colocando mais um vídeo aqui da aula da escola bíblica. Como vocês estão vendo aí, é a nossa quinta aula dessa escola bíblica. EBTalk de teologia, aula de número 5, contra os falsos profetas. Esse é o tema de hoje da nossa lição. Eu quero já convidar a todos para estarem seguindo o nosso canal. Deixe o seu like, o seu joia. Isso vai nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e consumir um conteúdo que agrega muito conhecimento, que agrega mais e mais conhecimento e graça do reino de Deus. E a gente vai estar falando sobre esse tema. Desde já, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando nesse canal, todos que já vêm nos acompanhando. Compartilha com seus amigos, com seus irmãos, na sua comunidade. A gente vai estar falando alguns pontos aqui importantes de como você deve identificar, como você pode identificar um falso profeta. Tem algumas imagens aí, e a gente já são carinhas carimbadas, né? A gente pode dizer assim, do meio gospel aí, que todo mundo conhece muito bem. Talvez alguns estimem e tenham consideração. Aqui a gente tem um respeito às pessoas, mas a nossa tarefa aqui não é apontar pessoas, mas apontar a teologia. Seja uma teologia muito liberal, seja uma teologia da prosperidade, sejam ensinos que não estão trazendo crescimento e nem agregando valores ao reino de Deus e às comunidades que são cristãs e que querem seguir a Cristo com verdade e integridade. Vamos lá para o assunto da nossa lição. Contra os falsos profetas, essa é a nossa missão de hoje. E para falar disso, a gente está falando do livro de Ezequiel, do período do exílio na Babilônia, onde Ezequiel estava na Babilônia, estava ali no cativeiro, 5 anos após o povo ser levado para o cativeiro. Ezequiel começa a ter visões de Deus e o seu chamado para ser um profeta no meio de uma casa rebelde, uma nação rebelde que era o povo de Israel, que já estava mergulhado na idolatria, servindo a outros deuses por conta de governos corruptos e sacerdotes e profetas corruptos da sua época. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Marcos 13, 22 e 23, Jesus está falando, né? Jesus está falando. Marcos escreve o Evangelho de Jesus Cristo, contando o que Jesus fez, o que ele falou, o que ele ensinou e as advertências que ele deixou para o seu povo, para a sua igreja. No final dos tempos vão aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas. Aqui eu quero deixar um alento do conhecimento aqui sobre essa palavra falsos cristos, cristos pequenos, né, com a letra minúscula. Essa teologia que começou a aparecer agora, muito depois dos anos 2000, de pessoas que se dizem ungidas, né? Pegam um versículo isolado
do Antigo Testamento dizendo que é ungido de Deus. A palavra ungido, ela significa Cristo ou Messias. Então não dá para conectar nós como Igreja de Cristo sermos ungidos, porque nós temos a unção de Cristo, mas nós não somos ungidos, porque o único ungido é Cristo, Ele é o Messias, porque a tradução de ungido é Cristo. Então nós não podemos ser ungidos. Nós somos seguidores de Cristo e não somos o ungido do Senhor, porque o único ungido do Senhor é Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Deus encarnado, Deus conosco, onde o anjo revela para Maria que Ele é o Emanuel, o Deus que habita agora conosco e habita em nós. Vamos lá. 3 maneiras da gente, primeiramente, identificar um falso profeta. A gente vai falar aqui de 3 maneiras de como a gente consegue identificar um falso profeta. Mas existem mais de 3 maneiras, né? Mas eu vou trazer aqui apenas 3 maneiras para a gente estar iniciando essa aula e a gente entrar de vez na aula do tema que é proposto, tá bom? Vamos lá. Primeiro, os frutos da sua vida. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão por seus frutos, porque ninguém colhe uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. Jesus ele traz um exemplo usando as coisas da sua época, usando de substâncias e aspectos da sua época para trazer um ensinamento. E aí ele diz, pelos frutos da sua vida, ou seja, pelas coisas que eles dizem e fazem. Por estas coisas vocês reconhecerão quem são os falsos ensinadores e falsos profetas. Eles vão vir com vocês vestidos muito bem, como sacerdotes da época, né? Os fariseus, escribas, saduceus, todos vestidinhos, bonitinhos, como grandes religiosos, que por fora apresentavam piedade e santidade, mas dentro de si, dentro do seu coração, eles tinham ganância, eles tinham a falta de misericórdia, eles agiam com ímpeto da lei para julgar e condenar as pessoas, a comunidade, e só queriam o quê? Os valores das pessoas, aquilo que elas tinham, como Jesus cita em alguns momentos, que eles faziam longas orações nas casas das viúvas, mas com o intuito de devorar o que as viúvas tinham. Ou seja, já naquela época, já havia o espírito da ganância dentro deles, que queria só dinheiro, valores das pessoas, que as pessoas tinham, e não o intuito de ajudar ou beneficiar alguém. Então, por esses frutos, por essas ações, por essas atitudes, eles seriam reconhecidos como falsos profetas. É o primeiro ponto que você consegue identificar um falso profeta. E daí a gente pode falar muitas coisas, como a cobrança e ordenança de dízimos, de ofertas, que não são usados, não são recursos usados para ajudar outras pessoas, para a comunidade, mas há o intuito de agregar valores para o uso próprio deles e para cada vez mais crescer o seu império, construindo templos, construindo construções para que mais pessoas possam estar ali, mas não estar ali para serem ajudadas, mas estarem ali para serem mais um contribuinte de um grande império. E hoje nós estamos vendo, cada um quer formar o seu império. Há o seu império aí, né, com nome de universal, com nome de mundial, com nome
disso, com o nome daquilo, cada um tem a sua placa. E isso mostra frutos de o olhar de uma corrupção, de uma ganância pelo poder e pelos valores. O segundo, ensinamentos que não são bíblicos, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Paulo vai enviar uma carta aos irmãos da Galácia para advertir a eles que ainda que um anjo dos céus pregue um outro evangelho, além daquilo que já foi anunciado por ele e pelos irmãos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho genuíno, puro, da graça de Deus, da graça de Cristo, ele é um evangelho que tem princípios de ajuda ao próximo, de amor a Deus, de viver em comunidade, de viver em amor, de viver em paz. E que, ainda que venha alguém a pregar o evangelho, que esse evangelho seja dentro de ensinamentos que são bíblicos. E o que é o ensinamento bíblico? É aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que Jesus nos trouxe como evangelho, as boas novas da paz, que Cristo é o Senhor, Ele é o Messias. Quando nós podemos identificar um ensinamento que não é bíblico, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Ensinamentos que tiram a eficácia do sacrifício de Cristo e trazem outro ensinamento, como por exemplo, que um determinado objeto, uma toalha ou algum outro objeto pode trazer uma bênção de Deus para você. Vem aqui para o culto, nós estamos fazendo uma campanha, vamos distribuir um lenço aqui que nós ungimos, e através desse lenço você leva para a sua casa, e a tua casa vai ter prosperidade, vai ter cura, vai ter paz. Isso é tirar a eficácia do sacrifício de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, substituindo por algum objeto que eles dizem que é sagrado, e que através desse objeto é que as pessoas vão ser abençoadas. Isso é um ensinamento antibíblico, porque isso não existe. O que existe é a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, é a nossa disponibilidade para fazer aquilo que é do reino de Deus, amando os nossos familiares, amando o nosso próximo, ajudando as pessoas de verdade, compartilhando o que nós temos, seja numa palavra, seja no alimento, seja no cuidado. Isso é bíblico. E não focar a sua fé em objetos, porque a nossa fé não é naquilo que nós acreditamos e que temos e que podemos ver, mas a nossa fé é naquilo que nós não estamos vendo, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos vendo Ele, mas nós cremos que Ele está nos guardando e cremos que Ele está conosco, está dentro de nós. Outro ensinamento que não é bíblico, que aquele ambiente onde você vai é igreja. Aquilo não é igreja, aquilo é um prédio onde você vai se reunir com os irmãos para adorar a Deus. É um mero lugar. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares. Então esse ensinamento não é bíblico. Entre tantos vários ensinamentos que não é bíblico, né? Existem vários ensinamentos que são antibíblicos e estão cada vez mais sofisticando, né, os ensinamentos aí antibíblicos, falando que você tem que passar por uma porta para que as portas na sua vida se abram, venha para cá,
passe na porta do Sal, na porta de Jericó, na porta não sei do que, você vai derrubar o gigante na sua vida. Faça a campanha de Davi, com 5 pedras não sei do que, 5 pedras não sei mais do que, e vira uma salada mista na sua cabeça, e você fica fazendo essas campanhas, sendo que tudo é um merchan gospel para arrancar mais valores de você, mais dinheiro e mais da sua energia, enquanto o Evangelho te propõe outra coisa. O Evangelho está te propondo você renunciar a si mesmo, buscar o reino de Deus, para que você tenha fortalecimento espiritual, para que quando as perseguições, as lutas realmente vierem, você está fortalecido no Senhor, porque o Evangelho diz respeito à nossa salvação, à nossa vida em Cristo, para a vida eterna, e não somente para esse momento em que nós estamos aqui na Terra. Vamos para o terceiro ponto, para a gente identificar um falso profeta. As profecias que não se cumprem. Mas talvez se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. Essa aqui é uma das características para a gente identificar o falso profeta, porque muitos deles profetizaram e profetizam e falam coisas que não acontecem, não aconteceram. E aí há 3 aspectos, né, da profecia. Profecias que vêm de Deus, são aquelas que são verdadeiras e que acabam se cumprindo. As profecias que são fruto da imaginação, da carne, da imaginação humana, para mostrar a espiritualidade diante das pessoas, falam coisas da sua emoção, da sua carne. E profecias que podem ser diabólicas, demoníacas, que realmente há um espírito demoníaco que pode copiar a profecia, que é de Deus, e pode adulterar essa profecia, trazendo uma profecia demoníaca para enganar, para realmente deturpar a sua vida. Eu gostaria de estar lendo aqui também um outro texto, onde Deus vai dar uma outra advertência, porque no Antigo Testamento ocorreu profecias que poderiam até se cumprir, porém há um outro aspecto que poderia mostrar que aquele é um falso profeta, porque em Deuteronômio capítulo 14 vai mostrar que o falso profeta ele poderia também dizer uma profecia e essa profecia se cumprir, porém era um espírito do engano atuando, porque esse falso profeta ele vai falar algo que realmente se cumpre, mas ele vai aconselhar o povo a seguir outros deuses, ele vai aconselhar o povo de Israel a servir a outros deuses, deuses pagãos, como Baal, Astarote, Beuzebu, etc., qualquer outro deus. Essa é uma característica também do falso profeta. Como eu disse, muitas coisas podem acontecer num ambiente religioso e parecem realmente o evangelho, parecem que aquele é um ambiente cristão, e aquela liderança, de repente, lhe parece um verdadeiro cristão. Mas, mesmo acontecendo milagres, acontecendo curas, acontecendo algo que é extraordinário aos olhos das pessoas, tem que ser observado qual o ensinamento está sendo trazido naquele ambiente que está levando as pessoas a Cristo ou está tirando a eficácia de Cristo e colocando num objeto ou na própria instituição.
Isso tem que ser observado com muita atenção. Vamos seguir? E a gente vai entrar na nossa aula contra os falsos profetas, focando no livro de Ezequiel. O texto áureo diz assim: e também houve entre os falsos profetas, como entre vocês haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o famoso livro de 2 Pedro 2:1, onde Pedro ele adverte, né, que os falsos profetas eles se introduzirão no meio da comunidade no primeiro século da era cristã. E esses falsos ensinadores e mestres, doutores da lei vão surgir, de tempos em tempos vão surgir para introduzir encobertamente heresias, doutrinas antibíblicas para o povo. E a gente tem que ficar atento a essas coisas. Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Da aula passada foi focado sobre esse abandono da glória de Deus do templo de Salomão, que ainda estava de pé quando Ezequiel profetiza sobre as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. A visão que Ezequiel tem é que dentro do templo estava sendo praticado idolatria. Havia imagens já dentro do templo de deuses pagãos e eles pintavam nas paredes o simbolismo de animais misturados com a feição de homens, aquela velha mitologia de Minotauro, cavalos alados. Muito disso foi proliferado no tempo dos egípcios, no tempo em que o Egito era uma potência, lá na época de Moisés, quando os egípcios mandaram construir as grandes pirâmides. Então eles pintavam nas paredes simbolismo de animais. Animais eram adorados, como até hoje em alguns países, alguns animais são considerados sagrados, símbolos sagrados, como na Índia. A vaca é um símbolo sagrado. Vamos lá? Depois das declarações do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. O combate foi longo e doloroso. A mesma experiência que Jeremias tinha que enfrentar, a oposição de pessoas que falavam em nome de Deus mensagens que Deus não havia dito. O que estava acontecendo, galera? Jeremias é contemporâneo de Ezequiel, porém Jeremias ficou profetizando antes do exílio, da primeira leva do exílio para a Babilônia, onde Ezequiel foi levado. Jeremias profetiza antes do exílio, avisa e adverte o povo de Israel contra os seus pecados, contra a sua idolatria, mas o povo não queria ouvir Jeremias. E Ezequiel também profetiza, mas profetiza 5 anos depois, quando já está no exílio. É a mesma experiência, o mesmo povo, é um povo rebelde, o povo que tinha ouvidos, mas não queria ouvir. Tinha olhos, mas não queria ver. E só então teriam que passar os 70 anos no cativeiro para, quem sabe, em algum momento das suas vidas, reconhecerem que Deus é soberano e que Deus poderia usar até mesmo os ímpios para julgar o seu próprio povo. Sobre esses falsos profetas do Antigo Testamento, eram pessoas chamadas diretamente, aliás, os profetas, a gente vai falar aqui dos profetas de maneira geral, né? Eram pessoas chamadas por Deus diretamente, né? Tinham visões, revelações, conhecimentos da lei. O profeta, a gente vai falar do profeta, né? O profeta de um termo amplo,
quem era o profeta, né? A responsabilidade era transmitir a mensagem de Deus ao povo, reis e aos que precisavam ouvir. O compromisso de conduzir o povo à verdadeira espiritualidade obediente à lei de Moisés, dada no Sinai em alguns momentos, podia ser usado para a execução de milagres com um propósito específico. Então, os profetas eram essas pessoas, chamadas por Deus, recebiam visões de Deus e o Espírito de Deus sobre eles, para que também, com conhecimento da lei, com conhecimento da lei mosaica, poderiam transmitir ao povo a mensagem direta de Deus. E poderiam também ser esses profetas dirigidos a reis, como no caso de Davi, que era conduzido por Natã, o profeta, que falava com ele. Natã consultava ao Senhor e ia até Davi para falar o que Deus tinha mandado dizer. Como muitas vezes Natã é aquele homem de coragem que encara o rei e fala para o rei que ele pecou, que ele adulterou com Betseba e ali traria grande mal sobre a nação de Israel. Então o profeta tem esse papel, o papel de transmitir a mensagem de Deus como ela é. A dedicação. Profetas eram homens totalmente dedicados a Deus, destacavam-se meio compromisso à entrega parcial de Deus. Ou seja, eles não aceitavam essa entrega parcial, mas tinha que ser uma entrega total. Uma entrega total implicava em esforçar-se para levar ao povo a uma completa submissão a Deus. Os profetas não aceitavam uma sociedade injusta, mas lutavam pela manutenção dos princípios do Pacto de Sinai, e por eles davam a vida, condenavam especialmente a opressão social, ou seja, não admitiam que os mais ricos explorassem os que nada tinham. Está lá em Amós 4:1. Também pregavam contra a bajulação aos abastados, usava para conseguir qualquer favor. Amós 6:1. Por isso, esses posicionamentos, vemos que o povo de Deus tinha e tem de ser comprometido com seu Deus, e não com o homem. A mensagem profética é muito atual. Então, eles eram pessoas que tinham o coração e as atitudes prontas para mostrar a justiça de Deus. O termo hebraico, Navi, podendo significar porta-voz, orador, chamado de Moisés. Aí a gente vai ver no Êxodo 4, 10 e 15, o chamado. Esse que tem posto por Deus sobre Faraó, e a teu irmão Arão, seu profeta. Quando Deus está falando de posto por Deus, né, que Moisés seria agora um Deus, né? Mas ele dá uma conotação no sentido de que você está acima de Faraó. Espiritualmente você está acima de Faraó, porque Faraó era considerado um Deus dentro do império do egípcio, né? Dentro deste império ele era visto como uma divindade. Só que quem é a maior divindade? É Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai ser maior do que Faraó, porque você está me representando a mim. Não é que você vai ser um Deus, mas você estará me representando e eu estou te enviando diante de Faraó, e Arão será o seu profeta. Porque nós sabemos de todo aquele contexto em que Moisés tinha dificuldade para se expressar, para falar. Talvez o pesado de língua seja que ele falava agressivamente e que ele não tinha um diálogo muito claro para o povo entender o que ele estava falando. E Arão então é o seu porta-voz e é considerado e é chamado como profeta. Um profeta no Antigo Testamento era tratado também como vidente, tinha visões. 1 Crônicas 29 e 29. Vamos pegar esse texto aí
1 Crônicas 29 e 29, a gente vai ver que eles tinham o papel de receber visões de Deus. Devido que em alguns momentos Deus revela coisas sobrenaturais a esses homens para um propósito específico. O texto vai dizer assim: ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, os que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente. Então eles eram chamados de videntes porque eles tinham revelações de Deus de coisas futuras que ainda iriam acontecer. E por conta disso, dessa maneira como Deus iria usá-los, seria eles serem chamados de videntes. É um pouquinho diferente dos profetas no Novo Testamento, tá? Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão, mas é um pouquinho diferente. E o profeta do Novo Testamento não podem ser considerados videntes. Falsos profetas. Agora vamos falar numa terminologia daquele que é o falso. Existe o verdadeiro e existe o falso. O verdadeiro é aquele que busca fazer a vontade de Deus. O falso busca os seus próprios interesses e até interesses malignos. Profetizar falsamente em Israel era considerado um crime sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Era considerado crime, um crime grave. Porque hoje nós tratamos essa questão de maneira tão ainda muito leve, né? Se era um crime grave. Se entre vocês se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los. Lembra do que eu falei? Isso aqui é uma profecia falsa. Ele profetiza e acontece. Ele faz um sinal de milagre e acontece o milagre. Só que na hora de ensinar a palavra de Deus, ele diz para o povo: venham, sigam os deuses que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá, vamos seguir esses deuses e está tudo bem, está tudo certo. Não é assim que é feito hoje? Tem outros deuses sendo apresentados para o povo. Até figuras políticas estão sendo apresentadas. E Deuteronômio 20 a 22 diz assim: mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Galera, era morte por apedrejamento. Falar algo que Deus não mandou falar. E tem muita gente falando o que Deus não mandou falar, coisa nenhuma. Está totalmente fora. Gente que não lê Bíblia, gente que não estuda, gente que não se dedica, gente que não tem compromisso. Vamos dar sequência aqui. Curiosamente, os termos Navi e Roes e Hosed, usados para profetas do Deus vivo ou videntes, como Samuel e Gade,
são também aplicados aos falsos profetas. É um contexto que vai identificar entre o falso e o verdadeiro do Antigo Testamento. Então essas terminologias no hebraico, elas vão identificar, porque nave vai identificar como profeta, e Rosen vai identificar também como falsos profetas. Isso vai trazer identificação. No tempo de Ezequiel, os dois lados, em Ezequiel, os profetas são termômetros da espiritualidade de um povo, que em sua maioria se acostumou com as palavras belas sobre o futuro, porém levada a adorar outros deuses e ao mesmo tempo servir a Deus. O que estava acontecendo? Esses profetas falsos do período de Ezequiel falavam para o povo: eis aqui o templo do Senhor, venham, sirvamos ao Senhor. Porém, eles serviam a outros deuses e conduziam o povo a servir a outros deuses. Então era uma questão de dupla personalidade, de estar servindo a Deus, estar servindo a sua própria ganância, a sua própria idolatria, porque a idolatria, o cerne e a origem dela é quando eu me preocupo com o meu estômago, quando eu me preocupo só comigo mesmo. Então o meu Deus é o meu ventre. E quando eu tenho esse objetivo espiritual, eu vou criar ali um ídolo, e o ídolo vai ser apenas aquilo que eu posso ver e para onde eu vou me prostrar para pedir alguma coisa. É muito perigoso isso para a vida espiritual de qualquer pessoa, porque ele está buscando um Deus que ele quer ver e ele quer que esse Deus traga algo para ele. Ele está buscando para ter um resultado. Ele busca um resultado físico, material. Podendo ser até também uma cura, algum milagre, alguma porta aberta. Mas ele está buscando realmente a sua vontade e não a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Daí vem um princípio de hedonismo e de idolatria. Ezequiel 13, a palavra veio a mim e disse: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando que a sua própria imaginação ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas todos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os profetas de Israel são como chacais no meio das ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que pudessem resistir firme o combate no dia do Senhor. Aqui eu quero tocar no ponto sobre os chacais do deserto. Quem eram os chacais do deserto? Eram ladrões, piratas do deserto, pessoas que moravam nos desertos, em tendas e cabanas, esperando que algum viajante pudesse passar. Quando um viajante passava, eles iam direto naquela vítima e saqueavam tudo, e até matavam essa pessoa no meio do deserto. Por isso que o deserto é considerado um lugar muito perigoso. Não sei se ainda hoje acontece esse tipo de situação, mas os chacais do deserto são esses indivíduos malignos que vêm para roubar, que vêm para sugar tudo que aquele viajante tem. E é esse tipo de exemplo que como Deus se expressa ao falar dos falsos profetas no tempo de Ezequiel. Porque eles falavam de bênçãos, de vitórias para o povo, porém o povo estava na idolatria, estava no pecado. Como é que o povo ia ter bênçãos e vitórias de Deus se estavam praticando toda sorte de abominação e de idolatria perante o Deus de Israel, que o chamou para um compromisso, para que eles observassem a lei de Moisés,
observassem os mandamentos de Deus para que eles pudessem ser preservados no dia do combate, ou seja, no dia que os inimigos viessem contra eles. Como vários exemplos a gente vê durante o reinado de Davi, que quando a arca ia na frente das batalhas, o povo vencia a guerra. Quando eles não tinham a presença de Deus, eles perdiam a guerra. Então, sem a presença de Deus, não tem como ter uma vida digna espiritualmente. A gente não vai nem colocar aqui no contexto de bênçãos ou vitórias, porque é inerente a essas questões de bênçãos e vitórias, porque na verdade nós temos que estar focado em Cristo e não na vitória que nós vamos ter ou na bênção que vamos receber, mas no Filho de Deus que está conosco, está em nós, está diante de nós, e nós o veremos e estaremos com ele para toda a eternidade. Esse tem que ser o nosso foco. Eles eram um desserviço dos falsos profetas, né? Eles eram um desserviço, loucos. Aí vem a palavra Nabal. Acho que muitos que conhecem as escrituras aí vão lembrar desse nome, Nabal. Era aquele homem que vivia ali numa região desértica, e Davi mandou os seus homens pedirem comida e água para ele, para que Davi pudesse seguir sua jornada, porque estava sendo perseguido por Saul naquela época. E Nabal nega ajuda a Davi, dizendo quem é Davi, que não sei o que. Se esquece totalmente que Davi ajudou a sua descendência, ajudou ele. E Davi, quando recebe a mensagem que ele não ia ajudar, manda matá-lo, manda os seus servos irem para acabar com Nabal. E quem intercede por Nabal no meio do caminho é a sua própria esposa, trazendo comida, trazendo vinho, trazendo pão para os soldados de Davi. E aí pede para Davi agir com misericórdia para não matar Nabal. Nabal morre pouco tempo depois pelo próprio juízo divino. Então nós vemos aí que, ainda que o falso profeta venha fazendo desserviço, considerado louco, terá sua recompensa. O Salmo 74, 22 traz essa relação. As raposas do deserto é outro termo que Deus usa para chamar os falsos profetas, chamando eles de raposas do deserto. No versículo 4 do nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe. Demonstração de caráter destrutivo e perigoso que os falsos profetas representam. Porque as raposas do deserto, elas vinham atacar pequenos animais que estavam passando pelo deserto. Então é esse tipo de exemplo que Deus vai mostrar, que eles são como raposas que vêm devorar pequenos animais, pessoas frágeis aí, né? Eles querem devorar de toda forma. Sobre a geração das mensagens falsas. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de uma qualitativa que o identifica como tal, mensageiro de Deus, desprezam suas palavras e escarneceram dos falsos profetas, a qual disseram pelo ministério de seus servos Aias, profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. A gente vai ver isso em 2 Crônicas. Quando Deus fala de meus servos, os profetas, porque reconhece neles a autenticidade como profetas de Deus. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corruptas que se apartam da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Então,
a característica aqui do falso e do verdadeiro, Deus sempre vai mostrar que os verdadeiros andaram pela lei de Moisés no Antigo Testamento e fizeram aquilo que agradava a Deus. Aí a gente pode ver vários exemplos, como Samuel, como Ezequiel, como Jeremias, Amós, Ageu, Miqueias, tantos outros que também, ou profetas orais ou profetas escritos. Qual é a diferença profetas orais e os escritos? Orais é aqueles que falaram em nome do Senhor, porém não há livros ou registros com o nome deles. E escritos é aqueles que, além de falarem, também têm livros escritos por eles próprios, como Ezequiel, Jeremias e tantos outros, Isaías, que tem um livro com seu nome e relatos escritos deles próprios sobre o que aconteceu. Portadores das mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos profetas. Eles se pronunciavam como porta-vozes de Deus, se apresentavam como enviados por Deus. Javé não os enviou a mensagem que eles anunciavam ao povo. É a adivinhação mentirosa, versículos 6, 7 e 9. Isso porque eles descaminhavam o povo com as notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre os assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Um dos aspectos que a gente pode estar vendo e revendo aí, de 1 Reis, capítulo 22, Primeira Reis, capítulo 22. Aí, galera, já vai deixando seu like, seu joia. Aqui nós trazemos conhecimento, trazemos a palavra de Cristo ao coração de todos. Zedequias, filho de Quinsana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramat-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaias falou a ele, dizendo: eis que a palavra dos profetas declararam o bem ao rei em um soro. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaias disse: como vive o Senhor, e que hoje o Senhor disse a mim, isto falarei. Assim ele veio até o rei e disse: devemos ir à batalha contra Ramat-Gileade ou devemos nos refrear? E ele respondeu: vai, prospera, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei disse: quantas vezes devo conjurar-te que não me contas nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? E ele disse: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estas não têm Senhor, e retorne cada um à sua casa em paz. Então, ele falava totalmente diferente do que os profetas que queriam bajular as autoridades, né? Profetizando bênção, vitória. E Micaias chegava lá e falava para eles: não, eu vou falar o que o Senhor tem determinado, colocado no meu coração. Vocês vão à guerra, podem ir, mas vocês serão como ovelhas dispersas, que não tem pastor, ou seja, vocês não estão na direção. Vocês vão perder a guerra e vão perder a vida.
Então a sentença contra eles vinha desde Moisés, né? Falar em nome de Javé, em nome do Eterno, sem que ele tivesse autorizado, era um crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Nada muito diferente dos nossos dias, né? Que os discursos sempre para agradar as autoridades ou por troca de favores aí. Os discípulos deles, falsos profetas ou falsos doutores, ainda estão por aí desencaminhando o povo, disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. No meio das comunidades aí vai aparecendo muitos falsos profetas. E essa aí é a nossa conclusão da nossa lição de hoje. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco cansativo a gente estar repetindo algumas coisas e falando algumas coisas, mas eu creio que é importante a gente aprender cada vez mais. O apóstolo Pedro ele deixa claro que onde há o verdadeiro, também há o falso. O que acontece em Israel entre os profetas, isso também haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não é oficial, fonte desconhecida. O contexto mostra divulgar informação enganosa, associação com o ímpio e se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois eles destroem a reputação de qualquer pessoa. Os falsos profetas, eles têm esse ímpeto de dizer que as pessoas estão desengrejados, são isso, são aquilo, quando na verdade eles estão desengrejando as pessoas, porque não adianta as pessoas ficarem dentro de um ambiente, entre aspas, cristão, e não viver as escrituras, que é o reino de Deus, e é o Evangelho. O Evangelho permeia um reino amplo no mundo inteiro, onde chama muitas pessoas a servirem a Cristo, e essa é a igreja. A igreja são pessoas chamadas para renunciar a si mesmo, crucificar o seu próprio eu em amor a Cristo e viver as Escrituras, viver o Evangelho. Vamos para a nossa conclusão. Eu deixo meu abraço aqui a todos que acompanharam esse vídeo. EBTalk, Escola de Teologia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família. Vamos aumentar esse leque de conhecimento. Teremos mais aulas aqui, mais conteúdo, e eu acredito que vai ser bênção para todo mundo que está acompanhando. Obrigado, galera. Fiquem todo mundo na paz. Um abraço.